Então, já estamos gravando. Bom dia novamente. Aula número 7 de Projeto Análise de Algoritmos. Hoje nós vamos falar sobre algoritmos gulosos. Então, bora começar? Bom, então, algumas vezes, se a gente for tentar utilizar uma estratégia gulosa, né? Uma estratégia que abocanha ali o melhor no momento pra gente, pode ser desastroso. Por exemplo, tipo num jogo de xadrez. Se você jogar só pensando, né, no melhor para aquela jogada, para aquele momento ali que você está vivendo, para aquela foto ali que você está tirando, você provavelmente vai se lascar, né? Mas em alguns problemas, enfim, pode ser vantajoso, né, utilizar esse tipo de estratégia que foca ali no melhor no momento, né, para resolver o problema. Então, como vocês já sabem, né, o que é essa estratégia gulosa? A estratégia gulosa é aquela construída passo a passo, de modo que o próximo passo sempre é o melhor para aquele momento. É uma estratégia que não olha o global, né? Ela é míope, ela só enxerga de perto. Então, ela só vê o que é mais vantajoso ali para aquele momento. E a estratégia gulosa, ela nunca volta atrás, ela nunca se arrepende. Ela escolheu o melhor ali naquele momento e ela vai seguir para frente que se anda, beleza? Então, isso é uma estratégia gulosa. É uma estratégia míope, né? É como se a gente não pensasse, né, no... Desculpa, minha garganta tá meio ruim para variar. Como se a gente não pensasse no futuro, né? A gente só olha para o presente e a gente vai construindo o futuro, tomando essas melhores decisões ali naquele momento, sem fazer nenhum planejamento. Então, como eu já falei, né, o guloso ele nunca se arrepende. Tranquilo? Bom, certamente vocês já viram alguns exemplos de soluções gulosas, né? Para alguns problemas, a gente conhece algoritmos que são gulosos. Por exemplo, o Thiago já comentou aí, inclusive, deixa eu voltar aqui que eu não estou vendo vocês no chat. Então, Thiago já comentou aí dois algoritmos, né, que são gulosos. O algoritmo de Prim e o algoritmo de Kruskal, que inclusive estão na nossa pauta da aula de hoje. Ok? Beleza? Então, é um algoritmo míope. Escolhe sempre o melhor para aquele momento, vai construindo a solução, né, através dessas escolhas melhores de momento. Nunca se arrepende, ele nunca volta para refazer uma escolha. Só que, bom, vocês já viram certamente exemplos onde o algoritmo, essa estratégia, esse tipo de estratégia funciona super bem, mas também tem problemas que essa estratégia pode não funcionar tão bem, né? Então, basicamente isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, o primeiro problema que eu apresento para vocês, para a gente pensar se uma estratégia gulosa funciona ou não funciona nesse caso, é o problema do troco. Vocês já conhecem o problema do troco? Não? Bom, talvez vocês já tenham escutado, mas não estejam relacionando, né? Quer dizer, certamente vocês já escutaram uma situação dessas, né? Então, basicamente é o seguinte, a gente quer isso aí, a gente quer minimizar o número de moedas que a gente vai utilizar, né, para dar o troco, tá bom? Então, aí tem uma contextualização, né, que o número de moedas está baixo, porque as pessoas estão guardando muitas moedas, né? Principalmente aquelas de R$ 1, o pessoal guarda bastante. Então, um problema muito comum é
dar troco, né? Sobretudo quando envolve moedas. Então, imagina que a gente quer dar um troco com o menor número de moedas possível, dentre as moedas que se tem disponíveis ali para o troco, ok? Então, qual seria uma boa estratégia? O que vocês acham? A gente quer minimizar o número de moedas. Qual seria uma boa estratégia para a gente minimizar esse número de moedas? Alguém consegue pensar em alguma coisa? Se a gente fosse tentar sugerir uma estratégia gulosa, Pierre, como é que poderia ser? Se eu quero, pensando logicamente, né? Se eu quero minimizar o número, eu tenho um troco X para dar. Se eu quero minimizar o número de moedas, né, que eu vou utilizar, parece, né, uma boa sugestão usar as maiores primeiro, né? Porque, veja bem, quando eu dou uma moeda grande, eu já elimino, né, uma boa parte do troco que eu tenho que dar. Isso parece fazer sentido para vocês? Foi o que o Matheus sugeriu aí. Parece, né? Parece ser uma boa estratégia. Bom, eu tenho um troco X para dar, então eu tenho tais moedas aqui. Eu vou dar primeiro as moedas de maior valor. Será? Essa é a pergunta. É exatamente essa a pergunta. Beleza? E mesmo que a gente tivesse assim, vamos dizer, eu tenho moedas de. Vão aparecer exemplos aí que não consideram a nossa moeda, né? O real. Então, imagina que a gente possa ter moedas de qualquer valor. E qualquer quantidade também de cada moeda. Será que mesmo assim essa estratégia é boa? Que o Pierre falou assim: num determinado momento vão acabar as grandes, só vão sobrar as pequenas. Mas imagina que para cada troco você tem lá a quantidade de moedas necessária para aquilo. Será que essa estratégia da maior moeda é boa? Vamos tentar ver em alguns exemplos? Todo mundo concorda que isso é uma estratégia gulosa? Beleza? Eu estou olhando ali, o meu problema é minimizar o número de moedas que eu vou dar no troco. Então, eu estou, digamos, maximizando, né, o valor das moedas que eu estou dando ali. Parece fazer sentido, né? Eu pego as moedas de maior valor, eu vou diminuir a quantidade de moedas que eu vou ter que utilizar ali para o troco. Então, vamos tentar enxergar se essa estratégia é boa. Tá bom? Vamos lá. Imaginem que a gente tem essas moedas aí. 9, 6, 5, 1. Como eu falei, né? Não estão de acordo com as moedas que a gente tem. Mas imagina que a gente esteja num lugar onde existam essas moedas aí. E aí eu quero dar um troco de 7. Quantas moedas eu vou ter que utilizar aí? Quais seriam essas moedas? 6 e 1. Belezinha? Tranquilo? Tem como fazer melhor do que isso? Não tem, né? Dadas essas moedas aí, como não existe moeda, uma única moeda de 7, não tem como fazer melhor do que duas. Certo? Então, de fato, a estratégia gulosa aí ela tá funcionando, né? Ok?
A maior moeda que eu posso pegar aí, né, é a de valor 6. E em seguida, a maior que eu posso pegar é de valor 1. Belezinha? E tá funcionando. Então, não tem como melhorar, como a gente já falou. E agora, se eu quisesse dar um troco de 15? A estratégia gulosa seria o quê? Pegar pegar a de 9, né? A estratégia gulosa vai pegar sempre a maior ali possível. Então, a gente pegaria a de 9. Pum, peguei a de 9. E depois, eu não posso pegar 9 de novo, né? Eu teria que pegar a de 6. E tá funcionando, né? O troco de 15 aí funcionou. E não tem como eu fazer melhor, concordam? Que eu não tenho uma moeda só de 15. Ok? Então, a estratégia gulosa aí tá funcionando também. Certo? Eu pego uma de 9, uma de 6 e não tem como a gente melhorar. Troco 11. Estratégia gulosa. Pegaria de 9. Opa! Essa é a estratégia gulosa? Eu pego a moeda de 9, certo? Gulosamente, eu pego a moeda de 9. Pegando a moeda de 9, qual outra moeda que eu tenho que pegar depois? Eu tenho que pegar... Eu não posso pegar de 6, porque aí eu já vou passar. Não posso pegar de 5, porque aí eu já vou passar. Certo? Então, eu tenho que pegar 1 e novamente 1. E aí, como a Aline disse ali, né? E aí eu vou precisar, então o algoritmo guloso, né? Ele tá me passando uma solução com 3 moedas. E vocês já me disseram aí rapidamente, né? Que tem estratégia melhor, tem estratégia com 2. Isso. Beleza? Só que o guloso, né, gente, ele não se arrepende. Não tem como eu voltar lá e falar, opa, 9 aqui não é uma boa escolha, não. Vamos usar o 6. Não, não rola, né? Então, a gente está vendo um exemplo aí, né? Um problema bem simples, bem fácil de entender, inclusive cotidiano, que a gente pensa a princípio, opa, vamos pegar as maiores, parece que vai resolver o problema facilmente, mas a gente consegue encontrar aí, né, um exemplo rápido de que não funciona sempre. Então, nesse caso, né, a estratégia gulosa não é uma boa opção. Ok? Belezinha? Tranquilo? Bom, agora a gente vai ver outro problema, tá bom? Novamente aí uma contextualização. Imaginem que vocês estão lá no doutorado de vocês, tá? E aí vocês viajaram para participar de um congresso. Aí em congressos, normalmente, a gente tem sessões simultâneas, sabe? De apresentações, de palestras, de minicursos. Não sei se vocês já participaram de algum congresso, mas, por exemplo, vocês realizam lá a CECIM, né? Então, tem minicurso, enfim, você já tem uma certa experiência aí com esse tipo de evento. Mas, então, é muito comum a gente ter sessões paralelas. E aí, a gente sempre pega, né, digamos, o roteiro lá do congresso para a gente ver quais são as sessões, quem são os palestrantes, o que interessa mais a gente e tal. Então, imaginem que vocês estão nessa situação, alunos de doutorado, bolsistas,
participando de um congresso, tá? E aí, porque vocês querem muito adquirir conhecimento, né? Então, vocês querem assistir o maior número de palestras possível. Belezinha? Então, esse é o nosso objetivo. A gente tem lá uma organização do evento que inclui palestras, minicursos, tem as pessoas que são convidadas para falar, que dão palestras maiores, ok? Então, tem palestras maiores, menores, que acontecem ao mesmo tempo. Então, nosso objetivo é assistir o maior número de palestras nesse congresso, tá bom? E a gente tem a seguinte regra: a gente não pode, não fica bem, né? A gente sair antes da palestra terminar e começar e entrar na palestra, né, para assistir depois que a palestra já começou, ok? Então a gente tem que entrar no início e sair no final. Não pode ser mal educado, interromper a palestra para entrar na sala e sair antes que o palestrante termine, ok? Então, qual seria uma boa estratégia, né, para a gente conseguir maximizar esse número de palestras que a gente vai assistir? Eu vou colocar para vocês aqui algumas sugestões. E aí a gente vai tentar avaliar, assistir as menores. Pois é, isso é uma possibilidade, tá? Vamos ver. Será que isso funciona? Será que sempre vai funcionar? Bom, então, algumas possibilidades assim. Então, aqui eu vou apresentar as estratégias para vocês, tá bom? Então, a primeira estratégia seria assistir sempre a nossa estratégia gulosa, né? Assistir sempre as que começam antes, as que começam primeiro, ok? As que começam mais cedo. Então, eu escolhi uma, lembrando que não pode ter conflito, né, entre as palestras. Então, a partir do momento que eu escolhi essa primeira, eu vou ter que eliminar da minha lista de próximas escolhas, né, todas aquelas que têm conflito com essa, porque eu não posso sair antes dessa acabar. Então, aí eu só vou poder começar a pegar uma nova palestra que comece depois do final dessa primeira. E assim sucessivamente. Então, as palestras têm que ser compatíveis, tá bom? Beleza? Então, a primeira estratégia que eu coloquei aí é tentar assistir aquelas que começam mais cedo, primeiro, ok? A segunda, assistir as que terminam mais cedo, ok? A terceira, assistir as menores, como o Nicolas aí falou, as que têm menor duração. E a quarta estratégia, assistir as que têm menos conflitos. Ou seja, eu vou pegar, eu tenho lá a minha programação do evento, aí eu vou olhar, essa palestra aqui só tem conflito com uma outra, então eu vou assistir ela. Essa palestra aqui, aí eu elimino, né? Acho que eu não posso assistir. Aí sobram outras palestras. Essa daqui tem conflito com 3. É a que tem menos conflitos nesse momento. Então, eu pego ela e elimino as que eu não posso assistir. Beleza? E assim sucessivamente. Eu queria que vocês tentassem pensar se essas estratégias funcionam. Então, eu vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem se a primeira estratégia sempre vai funcionar, ok? Uma dica que eu dou para vocês tentarem pensar nisso é imaginar as palestras como intervalos, como segmentos de reta, digamos assim. Beleza? E aí vocês podem tentar desenhar situações através desses segmentos. Tiago acha que a estratégia que funciona é assistir as que têm menos conflito. É isso, Tiago?
Mas aí, nesse caso, né, se ela atrapalhar as outras, ela vai ter um montão de conflito, não vai ter não, Matheus? Não sei se o Matheus está respondendo ao Thiago, se ele está... Ah, da primeira estratégia. Beleza. Ah, show, show, show. Então, o Matheus está falando o seguinte, que não é bom começar com as palestras que começam mais cedo, porque a palestra pode começar mais cedo, mas ela ser enorme. E aí, pegar, né? Fazer, tornar conflito, ter conflito, e, meu Deus, hoje meu português está difícil. Já vão me desculpando aí. Efeito colateral de uma semana sem dar aula. Ela pode ter conflito, né, com muitas outras. Então, se você pegou a que começou mais cedo, mas se você pegasse a que começa um pouquinho mais tarde, você poderia pegar várias outras. Eu acho que é isso que o Matheus está tentando falar, né, Matheus? Então, eu vou mudar aqui. Deixa eu apresentar aqui. Espera aí, deixa eu tentar enxergar vocês. Espera aí, que alguém falou alguma coisa no chat. Beleza. Tá, então vamos uma por vez, tá? Vamos lá. A primeira estratégia aí, o Matheus deu, por exemplo, deu como contra-exemplo, por exemplo. Tô ótima hoje mesmo, hein? Uma coisa assim, ó. Imagina que a gente tem uma palestra assim, gigantesca. Ela é a que começa mais cedo. E aí, por exemplo, você teria, pela sua estratégia gulosa, você escolheria essa e não poderia escolher nenhuma outra, certo? Então, o guloso aqui, nesse caso, ele te daria uma palestra, certo? Enquanto que o ótimo, ele te dá duas palestras aqui. Tranquilo? Beleza? Aí vocês falaram da conflito. E qual foi a outra? Da menor duração, né? Então, vocês acham que a melhor estratégia é a melhor duração. Mas tem alguém, acho que foi Thiago, que falou que acha que é a que tem menos conflito, né? Aí vocês estão dizendo aqui, deixa eu tentar acompanhar. Cadê? Acho que os conflitos não importam muito, visto que o importante é assistir. Não, mas veja bem, se você tem muito conflito com uma palestra, não estou querendo dizer que essa é a resposta certa, não. Só estou querendo fazer vocês pensarem um pouco. Mas se você tem muito conflito, né? Você pega uma palestra lá. Imagina que ela tenha a menor duração, mas ela tem conflito com outras 10. Isso não pode ser ruim? Vai te impedir de pegar qualquer uma daquelas 10. Não? Número de conflitos realmente não importa? Mas te impede de pegar 10. E se acontecer alguma coisa assim, ó?
E aí? Gulosamente, eu vou pegar quantas? Uma palestra. E não gulosamente? Beleza? Era isso aí que eu estava tentando falar. Então, agora, tá vendo essa estratégia aí que eu estou usando de, ao invés de ficar pensando em horas aí... Será, Aline? Não sei. Não posso dar spoiler. Por que o guloso vai ser um? Porque o guloso aqui, nesse caso, é pegar a palestra de menor duração. A de menor duração é essa aqui. Só que quando eu pego essa aqui, eu me lasco, porque eu deixo de pegar essas duas aqui. Não tô... Não, vocês estão confundindo. Eu tô na estratégia 3. A estratégia 3 é pegar de menor duração. Certo? Então, agora eu quero que... Tá vendo o jeito aí que eu fiz? Eu acho que esse é o melhor jeito para pensar em se funciona ou se não funciona. Por que agora vocês não tentam observar as outras estratégias e tentar obter aí contra-exemplos para ver se alguma delas vai funcionar? O que você acha? O que vocês acham? Natan tá perguntando, e as que terminam cedo? Pois é, estou perguntando isso para vocês. Sem conflito, você pega duas. Se a gente fosse usar a estratégia, a última estratégia, né? Eu acho que é de pegar que tem menos conflito aí, estaria servindo, né? Você pegaria as duas. Não sei. Também estou perguntando isso a vocês. Será que... Minha pergunta, na verdade, é: será que alguma dessas estratégias aí vai funcionar? Será que a gente não vai conseguir resolver com o guloso? Então, tentem pensar aí. Vamos lá, já eliminamos duas, né? Só sobraram duas. Tiago, pode falar. Tá me ouvindo? Tô, sim. A minha ideia ao escolher a quarta foi porque nesse semestre eu acabei pegando o LFA. Sim. Que eu tinha que pegar, que eu queria pegar LFA. A questão era que eu pegando LFA, eu não podia fazer duas, por causa dos conflitos. Que era uma era LP e a outra era métodos numéricos. E aí eu cheguei à conclusão que cada vez menos matéria que você tem conflito, mais matéria você vai poder pegar. Certo. Uhum. É bem lógico, Tiago. É bem lógico. Será que isso maximiza de fato? Essa é a minha pergunta. Eu acho que nesse caso vai. Beleza. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Ó, o Matheus está falando que a de terminar mais cedo talvez funcione bem. Por que, Matheus? Alguém também já tinha falado, acho que foi Natan, né? Aí as que terminam cedo. Bom, Natan, na verdade, não falou nem que sim, nem que não. Ficou ali em cima do muro, não quis se comprometer. Não funciona, não? Por que não funciona, Matheus? Li Natan, falei Matheus. Achou um caso ruim? Cadê? Como que eu vou mostrar, professora? Fala assim. Eu vou tentar reproduzir aqui. Pode compartilhar a tela também. Também pode. Não, eu fiz no caderno. Fiz em folha de papel.
Mas quando você terminar uma e você não tiver nenhuma outra para pegar, e você pegar uma muito grande, porque não tem outra que termine mais cedo. Você pode pegar uma grande que tem outras menores que não tem conflito com ela, entendeu? Mas aí elas E aí você vai perder 3, entendeu? Mas elas não terminariam mais cedo do que a grandona? Então, é porque eu não tenho como mostrar aqui. Eu teria que desenhar, vamos lá. Teria que desenhar uma terminando mais cedo. Foi a que eu escolhi, tá? Aí o que você quer que eu faça depois? Peguei uma aqui que termina cedo. Aí você quer que eu coloque umas que. Não tá atualizando, não, professora. Não, eu tô desenhando no papel. Sim. Tipo, uma que termine mais cedo e uma que termine depois dela. Então, eu escolheria a que termina mais cedo. Não pode Isso. ficar Aí você desenha outra que termine um pouco depois dessa que terminou mais cedo, mas que não termine depois da mais longa. Termina um pouco depois, então eu não teria pegado ela. É isso? Você não teria uma outra para pegar, porque a que termina. Você não teria 2 opções, você teria só uma opção. Não entendi, não. Tenta tirar uma foto e mandar. Eu vou mandar lá no grupo, então, do WhatsApp. O Andrew tá falando aqui que talvez... Não, elas não precisam começar juntas, não. Talvez você esteja mais... Aqui, o Andrew tá falando assim, então você... Mas aí essas vão terminar... É isso que eu tava tentando falar, Andrew. Eu acho que teriam outras que terminariam mais cedo do que a grandona, e aí você pegaria elas. Você só não pode pegar elas se elas dessem conflito com a primeira que você pegou. Pois é, pode ser que seja isso, Aline, de tempo ocioso, né? Mas pode ter um intervalo, sim. Vamos lá, alguém mais? Enquanto o Natan tenta mandar pra gente. Eu mandei no grupo. Mandou? Cadê? Deixa eu ver aqui. É porque não tá aberto o meu WhatsApp. Na verdade, eu acho que eu tô coisando minha tela toda para vocês, né? Vocês estão vendo minha tela toda. Peraí. Isso. Deixa eu ver vocês aqui. Então, como é que seria aí? A gente pegaria esse... Qual seria a solução aí que seria problemática? Não entendi. Por que não funcionaria? Tipo, na primeira, você pegaria a de cima, né? Sim. Quando terminasse, você não teria opção assim, a não ser pegar a de cima também de novo, né? Isso. No terceiro caso, de novo, né? Não, né? Você pode pegar, tem de menor embaixo, certo? As 3 pequenininhas de baixo. No caso, então, ele pode esperar, né? Exatamente. Tá. Achei que era só o que tivesse disponível na hora. Acabou. Ah, tá. Saquei. Não. Tem intervalos, né? Uhum. Beleza? Então, aí, isso daí não funciona. Isso daí tá funcionando ainda, né? Então parece uma opção boa. Parece uma opção boa. Não, né? Não é não a mesma coisa. Porque observa nesse exemplo que está aí na mesa digitalizadora para vocês. Se pegar a que termina mais cedo, eu pegaria lá a primeira, a de cima, a primeira de cima. E não a de menor duração, a de baixo.
Não, o Nicolas não está certo, não. Beleza? Observem aí o exemplo 3. Se a gente, no exemplo 3, pegasse as que terminam primeiro, eu pegaria primeiro essa, certo? Depois eu pegaria essa. Estaria funcionando. Ok? Mas, gente, de fato, são pensamentos que vêm mesmo à cabeça. Ué, será que não é a mesma coisa? Porque parece ser a mesma coisa. Beleza? É aí que vem a mágica, né? Dos contra-exemplos. Eles são ótimos. Beleza? Então, vocês estão achando que a estratégia 2 é uma estratégia boa? E a estratégia 4? Só quem gostou dela foi o Thiago. A estratégia 4 é a de minimizar o número de conflitos, né? Então, pegar sempre a que tem menos conflito. Será que funciona? Aí você escolhe qualquer uma. Aí você tem várias opções de solução, né, Matheus? Porque nem sempre a solução ótima é única. Isso aí você escolhe qualquer uma. Então, você pode ter conjuntos diferentes que são ótimos, conjuntos de soluções diferentes que são ótimos, né? Por eles terem a mesma quantidade, aí no nosso caso, de tarefas, né? Então, olha só. Se eu tiver uma coisa assim, ó. E aí? Se a gente estivesse minimizando o número de conflitos? Como é que seria a nossa estratégia gulosa, minimizando o número de conflitos? Bom, esse cara aqui tem conflito com 3. Certo? Esse cara aqui tem conflito com 4. Esse cara aqui também, né? Esse cara aqui tem conflito com 3. Esse cara aqui tem conflito com 2. E esses caras aqui, esse cara aqui tem conflito com esse, certo? 4 também, todos eles, né? Ok? Então, gulosamente, se a gente fosse pegar o cara aqui com menos conflitos, a gente teria que pegar esse anjinho aqui do meio. Mas olha o que o anjinho faz com a gente. Ele impede que a gente pegue esse cara aqui ou esse cara aqui. Certo? Então, pegando o anjinho aqui, a gente consegue pegar no máximo mais quantos? Mais quantas palestras? Mais 2. Observa que aí a gente também tem várias soluções, né, Matheus? Teria escolhas aí. Então, o guloso aqui, né, na estratégia número 4, me daria no máximo 3 palestras. Bom, mas vocês conseguem enxergar que essa não é a solução ótima, né? Eu poderia pegar esse aqui com esse, por exemplo, e esse. Certo? Os que empatam. Na verdade, não. Eu poderia pegar
esse com esse. Acho que eu não tenho várias escolhas não, Matheus, porque esse aqui só tem 3, né, de conflito. Beleza. Eu achei que todo mundo tivesse 4. Ok? Então, o guloso só me dá 3 palestras. E a solução ótima? 4. Certo? Belezinha? Bom. Aí ainda resta uma, né? Uma estratégia, que é escolher as que terminam cedo, né? E aí? Será que ela rola? Será que ela dá o ótimo? Bom, é isso que a gente vai falar agora. Deixa eu voltar aqui a apresentar para vocês. Deixa eu parar a mesa. Interromper aqui. Pronto. Tela inteira. Então, a gente viu contra-exemplo para as que começam mais cedo, para as que têm menor duração, para as que têm conflito. Mas a gente não conseguiu... Quer dizer, não sei nem se vocês tentaram o suficiente, né? Mas o que vocês tentaram, a gente não conseguiu um contra-exemplo aí para as que terminam mais cedo. Será que faz sentido a gente pensar que isso pode ser uma estratégia ótima? Por que isso faria sentido, né? Vou pegar as que terminam mais cedo. Quando eu pego uma que termina mais cedo, eu me libero mais rápido para assistir outras palestras, né? Será que isso vai ser sempre uma boa estratégia? Parece fazer sentido, né? Eu pego a que termina mais cedo, eu fico livre mais cedo para a próxima. Aí eu vou pegar novamente a que termina mais cedo, eu fico livre mais cedo para a próxima. Eu consigo ficar livre mais cedo, eu consigo me adiantar, né? Será que isso vai funcionar? Bom, sim, vai funcionar, tá? Então, a estratégia assistir os que terminam mais cedo, a gente vai mostrar que ela é ótima. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, na verdade, a prova da otimalidade, ela é por contradição. A gente vai supor que ela não é uma estratégia ótima, então a gente vai ter lá uma sequência, né, de intervalos, digamos assim, de palestras, né, escolhida pelo guloso, a gente vai supor que ela não é ótima, ou seja, existe uma outra sequência ótima que tem maior cardinalidade, ou seja, com mais palestras do que a que a gente está determinando com o nosso algoritmo, certo? E a gente vai chegar numa contradição. Isso. Beleza? Só que para a gente fazer isso, a gente vai mostrar um negocinho antes, que é o seguinte. A gente meio que vai comparar, né? A gente quer mostrar que a nossa estratégia, ela sempre se adianta, é isso que eu estava tentando passar para vocês, que ela está sempre na frente ou igual a que qualquer estratégia ótima estaria. Ok? E a gente vai mostrar isso usando uma técnica que a maior parte de vocês ama. Alguém chuta qual é a técnica que a gente vai usar para mostrar isso? Uma técnica muito amada, idolatrada. Eu molhei todos os meus papéis. Meu Deus. Ninguém chuta uma técnica aí? Vocês viram lá indiscreta? Lindíssima. Muito amada. Matou a pau. Indução.
Então, a gente vai fazer uma indução aí sobre a quantidade de intervalos, a quantidade de demandas, a quantidade de palestras pela maior parte dos alunos. Mas que implicância! Não é, Matheus? Uma técnica linda dessa? Não é possível. Então, a gente vai mostrar, né, que o nosso algoritmo ele está sempre um passo à frente, beleza? Que essa estratégia aí de pegar sempre a que termina cedo, ela sempre vai te adiantar, beleza? É mais ou menos isso que a gente vai provar. E a gente vai fazer uma indução aí sobre a quantidade de palestras em intervalos. Vai aparecer aí intervalo escrito, tá? Mas poderia ser demanda, enfim. Ok? Que a gente tem para resolver. Então, novamente, a gente vai ter uma sequência, né, de intervalos aí, de escolhas de intervalos que seriam resultado do algoritmo utilizando essa estratégia. E vamos pegar uma sequência ótima. Basicamente, o que a gente quer mostrar é que elas têm a mesma cardinalidade. Tá bom? Basicamente, é isso que a gente quer mostrar. Isso para mostrar que é ótimo. Para fazer isso de uma maneira elegante, a gente vai utilizar a indução. E a mágica da indução vai acontecer. Bom, então vamos lá. Então, eu tô pegando, ó. O é uma solução ótima, tá? Esse O enfeitadinho aí. E há uma solução fornecida pelo nosso algoritmo. Ou seja, estamos pegando os intervalos, né? As demandas que começam... que terminam mais cedo. Ok? Então, ó, é uma sequência lá de intervalos e A é uma outra sequência de intervalos. Pode ser a mesma? Pode, não sei quem são. São sequências quaisquer. Uma fornecida pelo algoritmo e outra é uma solução ótima qualquer. Ok? Então, ó, eu vou considerar essas letrinhas aí, ó. I1, I2 até IK foram as escolhas do algoritmo, tá bom? São esses intervalos que estão aí nessa minha solução A. Nessa ordem, ok? E J1, J2 até JM são as escolhas do ótimo. Tranquilo? O que a gente vai mostrar por indução é isso aí, ó. Que a gente sempre... só para explicar a vocês que tem uma anotação aí que não está explicada aí na prova, porque senão ia ficar muito extenso a escrita. Já está grande e ia ficar muito extenso. A gente vai ter duas notações aí que vão aparecer. F de alguma coisa, aí no caso, F de IR. O que quer dizer isso? É o final do intervalo IR. Lembrando que o I é sempre o escolhido por A, ok? Sempre escolhido pelo nosso algoritmo. E o J é o do ótimo, ok? Então, basicamente, o que a gente vai querer mostrar aí é que os finais, né, das escolhas feitas pelo algoritmo sempre são menores ou iguais que os finais dos intervalos do ótimo. Ou seja, o nosso algoritmo sempre está se adiantando, sempre está se adiantando. No pior caso, ele vai ser igual ao final do intervalo que foi escolhido lá no ótimo. Ok? Entenderam? Entenderam essa notação? O intervalo ele tem um início e um fim. O início vai ser representado por Szinho, tá bom? Tranquilo? Belezinha? Então, o que a gente quer mostrar é essa coisa aí que é intuitiva, né? A gente está sempre escolhendo os caras que terminam antes. Então, imagina que a gente tem lá uma caixa preta que nos deu uma resposta ótima, tá? O que a gente quer mostrar é que não importa qual seja essa resposta, o nosso algoritmo ele está sempre, o final, né, dos nossos intervalos escolhidos vai estar sempre ou antes ou no máximo igual ao final das escolhas da caixa preta. Ok? Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Indução.
Indução nesse número aí de intervalos que a gente tem. Ok? Ok? Beleza? Se a gente só tem um intervalo, base da indução. Indução são 3 passinhos, né? Base, que a gente prova o caso inicial. Que isso, Jesus? Hipótese, que é onde a gente não prova nada. A gente só supõe que a gente consegue... Nosso problema está lá resolvido para um determinado inteiro. E depois a gente prova, opa, se eu sei resolver para esse cara aqui, então eu sei resolver para o próximo. Basicamente é isso. Tá? Então, ó, se só tiver um intervalo, o meu algoritmo, o meu não, o nosso algoritmo, ele sempre escolhe o que termina antes. Vocês concordam que é verdadeiro isso aí que a gente está afirmando? Se eu só tenho um intervalo, não tem o que a gente precise argumentar. Concordam comigo? Se a gente só tem um intervalo, as respostas vão ser iguais, os finais vão ser iguais, ok? Beleza? Caso base, ok? Eu nem escrevi ele. Não estou entendendo nada que eu estou falando? Por favor, pronunciem-se. De novo, o que a gente está tentando mostrar? A gente está tentando mostrar que o nosso algoritmo, ele, como a gente escolhe, né, as tarefas, os intervalos, as palestras que acabam mais cedo, ele está sempre ou na frente ou no máximo igual ao que o ótimo vai nos dar. Tá bom? Não. A partir do K mais 1 é o passo indutivo. É o terceiro passo. Tá bom? Agora a gente está na base. Mostrando que a gente derruba a primeira pedra do dominó. Qual é a primeira? A gente está fazendo uma indução sobre a quantidade de intervalos que a gente tem, de tarefas, ok? Então, imagina que a gente só tem uma tarefa. Vocês concordam que as respostas têm que ser iguais? Tanto a que eu vou pegar o que termina antes, quanto a do ótimo? Só tem um. Não tem como ser outra coisa. Ok? Então, isso aí que eu estou querendo mostrar é verdade. O final da escolha, o final do intervalo da escolha do algoritmo é menor ou igual que o final da escolha do ótimo. Nesse caso em particular, é igual. Tranquilo? Aí, o que a gente vai fazer? Não tem como a gente ir subindo, né? Agora eu vou mostrar para 2. Eu tenho 2 tarefas. Agora eu vou mostrar para 3. Não tem como a gente ficar fazendo isso pro resto da nossa vida. Certo? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui se isso vale para quando eu tenho K intervalos ou K menos 1 intervalos, então vai valer quando eu tenho K intervalos. Pode falar, Matheus. Ô, Jesus! Como que vocês não estão vendo? A tela? Não, eu não estou na mesa, não. Eu estou na tela só. Isso. Eu só estou falando. Eu só estou aqui no blá, blá, blá. Não estou na mesa, não. Show? Beleza? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Olha, não tem como eu ficar aumentando o meu número de intervalos, porque isso é infinito, certo? Então, ó, eu vou mostrar o seguinte. Se com K menos 1 intervalos, essa relação aí vale, essa desigualdade vale, ou seja, o final do intervalo K menos 1, escolhido pelo algoritmo, é menor ou igual ao final do intervalo K menos 1, escolhido pelo ótimo, pela caixa preta, então eu vou mostrar que o final, os finais, né, que essa relação ela vale para os finais dos próximos intervalos, do próximo intervalo. É isso que a gente vai fazer, que no caso é o passo indutivo. Ok? Belezinha?
Então, hipótese de indução. O que a gente faz na hipótese? Só supõe que é verdadeira para... Aí eu coloquei R-1 intervalos. Ok? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Ou seja, se é verdadeira para R-1 intervalos, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o final do intervalo escolhido pelo algoritmo, do R-1, né, escolhido pelo algoritmo, é menor ou igual que o final do intervalo da caixa preta. O que a gente tem que usar no nosso passo indutivo? A gente está numa prova por indução. Prova por indução tem que usar a hipótese de indução. Senão, não é prova por indução. É qualquer outra prova. Ok? Então, a gente tem que usar isso aí que está escrito, ó. A gente tem que usar isso. Aí, vamos lá. A gente tem uma caixa preta que dá pra gente uma sequência lá de intervalos, né? Ótima. Se ela é ótima, significa que todos os intervalos ali eles são compatíveis, ou seja, se você pegar dois quaisquer, você sabe que eles não vão ter conflito. Todo mundo concorda com isso? Dado que o ótimo é uma resposta ótima, se você pegar quaisquer dois intervalos ali, você sabe que você não vai ter conflito, ou seja, eles são compatíveis, né? O início de... Eu pego... Pensando numa ordenação assim, da esquerda para a direita, tá bom? Então, eu peguei um cara que vem antes, eu sei que o final dele está antes do início do próximo. Não pode ter conflito ali. Certo? Beleza? É como isso aqui, ó, né? Estão vendo agora a mesa digitalizadora? Então, imagina que a sequência do ótimo é uma coisa assim. Tranquilo? Os intervalos eles têm que ser compatíveis. Eu não posso ter, por exemplo, um cara que é assim, concorda? Na minha sequência de ótimo. Por quê? O final desse cara aqui está depois do início desse cara aqui. Certo? Isso aqui não acontece. Eu estou no ótimo. Então, eu tenho certeza que uma coisa dessa não acontece. Então, o que eu posso afirmar? A gente sabe que o final, né, do J R-1, ele é o quê? Ele é menor ou igual que o início do próximo, do JR. Ok? Todo mundo entendeu isso? Esse aqui é o JR-1 e esse aqui é o JR. Bom, essa situação que está aqui, ela não pode acontecer, né? O que tem que acontecer? O início teria que ser aqui, ó, né? O JR teria que ser uma coisa assim. Tranquilão? É isso aqui que a gente vai usar. Por quê? Isso aqui faz com que eu possa usar minha hipótese de indução. Minha hipótese de indução relacionava esse cara aqui com o final das nossas escolhas feitas pelo nosso algoritmo. Então, vamos voltar lá para o slide. Voltando aqui para os slides. Eu sei que está aparecendo para vocês, mas acho que se eu não fizer isso, vai dar aquele problema de não aparecer no vídeo. Opa, vamos lá, slides. Beleza? Então, a gente sabe isso. Isso aí foi o que eu acabei de falar para vocês, né? A gente sabe que o final do JR-1 é menor ou igual que o início do JR.
Só que, olha aqui, ó, a gente sabe por hipótese de indução que o final do IR-1 é menor ou igual que o final do JR-1. Olha que lindeza. Então, todo mundo concorda que F de IR-1 é menor ou igual que F de JR-1, que é menor ou igual que S de JR. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Eu juntei, né? Essa desigualdade aqui com essa desigualdade aqui. Tranquilo? Então, F de IR-1 menor ou igual que F de JR-1, que é menor ou igual que S de JR. Então, o que eu posso concluir aí? Que F de IR-1 é menor ou igual que S é o início do intervalo JR. Beleza? Tranquilo? Então, ó, vou voltar lá para a mesa digitalizadora que eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Uma janela. Compartilhar. Então, a gente tem isso aqui, né? Por hipótese de indução, a gente tinha F de IR-1 menor ou igual que F de JR-1. Mas isso aqui, pelo fato da gente estar trabalhando, né, com a caixa preta, da gente estar no ótimo, numa solução ótima, a gente sabe que os intervalos são compatíveis e, portanto, o final de um intervalo que vem antes, né, uma escolha anterior, é menor ou igual que o início do próximo intervalo. Mas aí, ó, uma coisa muito importante lá que vocês viram indiscreta, uma relação muito importante, faz com que eu possa concluir o quê? Que F de IR-1 é menor ou igual que o S de JR. Todo mundo concorda com isso que eu escrevi aqui agora? Que isso vale? Transitiva. Lindo, vocês são lindos. Beleza? Então, por transitividade, a gente conclui isso aí. O que isso significa, gente? Que o final do intervalo que o nosso algoritmo escolheu é menor ou igual que o intervalo que o ótimo escolheu para o próximo intervalo, certo? Que a caixa preta escolheu. Ou seja, o nosso algoritmo está lá fazendo as escolhas dele. Aí ele escolheu o intervalo R-1. Quando ele escolheu o intervalo R-1, a gente acabou de mostrar que o final do intervalo R-1, escolhido pelo nosso algoritmo, é menor ou igual que o início do intervalo JR. Ou seja, fizemos a nossa escolha do IR-1. Aí, depois que a gente faz a escolha, a gente elimina aqueles que são conflituosos, né? Isso daí mostra que o JR não tem conflito com o intervalo que a gente acabou de escolher. Ou seja, ele está para jogo, certo? Ele está lá na lista dos possíveis intervalos. Então, ele é uma possibilidade para o nosso algoritmo escolher. Todo mundo concorda com isso? E o nosso algoritmo vai escolher quem? Dentre todos esses possíveis, né, que o JR está lá, ele vai escolher aquele que termina antes. Bom, se ele for o JR, a gente empata lá com a solução ótima. A gente vai pegar o mesmo cara. E se não? Ele vai escolher o que termina antes. Tranquilo? Todo mundo concorda que a gente acabou de provar que o nosso algoritmo sempre se antecipa? Tranquilo? No pior caso, né?
O JR está lá disponível, então o nosso algoritmo ele pode pegar o JR. Ele só vai pegar o JR se ele for um daqueles que terminam antes, né? Então, imagina, pode até ter um empate lá, como o Matheus falou. Pode ser que não tenha empate, pode ser que tenha alguém que termine antes do JR. Mas a gente está contando, né? A gente está vendo quantidade. Então, o nosso algoritmo está sempre se antecipando. Era isso que a gente queria mostrar com a indução. Ok? Todo mundo entendeu? É uma indução bem simples. 2 linhas. Tranquilo? Bom, então o nosso algoritmo ele sempre se antecipa. Toda vez que você pega e compara uma solução ótima com o algoritmo, você pega lá. Se você pegar o R-1, o final dele, você sabe, então, por essa relação aí que a gente acabou de mostrar por indução, que o final escolhido pelo seu algoritmo sempre vai ser menor ou igual que o final de qualquer outra solução. Ok? E é isso que a gente vai utilizar agora fortemente na nossa prova por contradição, para mostrar que, de fato, o nosso algoritmo dá uma solução ótima. Então, aqui eu vou parar o compartilhamento novamente para aparecer o slide. Então, por transitividade aí, a gente mostra que o final do intervalo que a gente acabou de escolher é menor ou igual que o início do próximo intervalo que o ótimo escolheu, que a caixa preta escolheu. Então, esse JR está lá na lista de possíveis intervalos que o nosso algoritmo pode escolher. O nosso algoritmo vai escolher aquele que termina mais cedo. Pode ser que seja JR, pode ser que não seja. Vocês concordam que qualquer escolha que ele faça vai ser no máximo, vai terminar no máximo igual ao ótimo? Que era justamente o que a gente queria provar. Ok? Belezinha? Bom, mas é a pergunta que não quer calar, e daí, Fernanda? Né? Por que isso mostra que o nosso algoritmo é ótimo? Bom, na verdade, isso não mostra que o nosso algoritmo é ótimo. Isso ajuda a mostrar que o nosso algoritmo é ótimo. Então, vamos supor, por contradição, que o nosso algoritmo não seja ótimo. Ou seja, se ele não é ótimo, tem um outro, né? Tem um ótimo que tem cardinalidade maior do que a dele. Ou seja, tem mais intervalos do que o que o nosso algoritmo dá. Ok? Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar. A gente vai comparar os intervalos e vai chegar numa contradição. Por quê? Nossa prova por indução nos diz que o final de qualquer intervalo que o nosso algoritmo escolhe, ele é menor ou igual que o final do intervalo do ótimo. Ok? E é isso que a gente vai utilizar aqui. Então, ó, eu estou supondo que a solução dada pelo nosso algoritmo tem tamanho K, ou seja, eu tenho K intervalos lá dentro. Tranquilo? E o ótimo está dando uma solução maior do que K. A gente sabe, pela indução, que o f de IK, ou seja, estou lá na minha solução dada pelo meu algoritmo. Peguei o último intervalo que foi escolhido, o késimo intervalo que foi escolhido. Eu sei que o final desse intervalo, ele é menor ou igual que o final de qualquer próximo intervalo. Ok? Beleza? Então, o final do intervalo escolhido pelo nosso algoritmo é menor ou igual que o final do késimo intervalo escolhido pelo ótimo. É isso que a nossa indução diz pra gente. Tranquilão? Aí, de novo,
eu sei que o ótimo ele tem cardinalidade pelo menos uma unidade maior, ou seja, tem pelo menos mais um intervalo lá. E o ótimo, os intervalos são compatíveis, ou seja, um intervalo não começa antes que o outro acabe. Então, o que é que eu sei sobre esse próximo intervalo que está lá na solução ótima? Sobre o intervalo K mais 1, JK mais 1. Eu sei o seguinte, eu sei que o início dele acontece depois do fim do JK. Ok? Mas se ele acontece depois do fim do JK, ele acontece depois do fim do IK. Então, ele não é um intervalo que dá conflito com o último intervalo que o nosso algoritmo escolheu. Isso significa que o algoritmo guloso, ele parou tendo opção de escolha. Tendo o intervalo JK mais 1 disponível. Isso é um absurdo. Certo? Tranquilo? É basicamente o mesmo argumento que a gente utilizou na indução. Ok? Então, novamente, ó, vamos lá. Como é que é o nosso algoritmo? O nosso algoritmo ele sempre escolhe aqueles intervalos que terminam mais cedo. Sim, se tem pelo menos um livre lá, ele escolheria aquele. Então, a cardinalidade dele não é K, é K mais 1. Absurdo. Ok? Então, como é que é a nossa estratégia? A gente tem lá uma porção de intervalos lá que a gente pode escolher. Nosso algoritmo sempre escolhe aqueles que terminam mais cedo. Então, a gente vai lá escolher um cara, a gente elimina todos os conflitos e observa os que agora não são conflitantes, né? Aí a gente vai escolher o próximo cara que termina mais cedo e assim sucessivamente. Então, imagina que essa nossa escolha resultou numa resposta que tem K intervalos. Só que eu estou supondo que essa não é ótima. Ou seja, a cardinalidade dela é menor do que a do ótimo. Então, tá bom. Então, o ótimo tem pelo menos mais um intervalo. Só que a gente acabou de mostrar que se eu pegar o final do intervalo escolhido pelo nosso algoritmo e do Késimo, né? Do último lá, que o nosso algoritmo escolheu, e comparar com o Késimo intervalo do escolhido pela caixa preta, pelo ótimo, eu sei que o final do nosso é sempre menor ou igual que o final da caixa preta. Ora, eu sei que no ótimo, a caixa preta tem pelo menos mais um lá em intervalo. Mas eu sei que eles são compatíveis, ou seja, esse próximo intervalo ele só começa depois que o anterior acaba. Então, ele começa depois que o nosso acaba, que o nosso último intervalo acaba. E isso é um absurdo. Por quê? Porque isso significa que, depois que a gente escolheu o Késimo intervalo, ainda tinha pelo menos mais um intervalo compatível lá e o nosso algoritmo parou simplesmente. Isso é um absurdo, porque o nosso algoritmo só para quando não tem mais opção de escolha. Ok? Beleza? Foi ou não foi? Foi não, gente? Acho que não, né? Então, vou tentar mais uma vez pela mesa digitalizadora. Derramei água na mesa digitalizadora. Meu Deus. Vamos lá. Então, a gente tem, ó,
as escolhas do nosso algoritmo. E aí eu estou supondo que a gente tem isso aqui, 2, até o IK. Eu estou supondo que esse algoritmo não é ótimo. Ou seja, a cardinalidade J1, a cardinalidade desse conjunto, né, de intervalos dado pelo A, ela é menor do que a cardinalidade dada por a cardinalidade de uma solução ótima. Então, o que eu posso afirmar? Eu sei que uma solução ótima tem pelo menos mais esse cara aqui. Ok? Aí, a gente tem o seguinte. Isso aqui é um intervalinho, certo? O IK é um intervalinho. O que a gente acabou de mostrar? A gente acabou de mostrar por indução que o final do IK é sempre menor ou igual que o final do JK. Certo? Então, o IK que eu escolhi aqui, o final dele é sempre menor ou igual que o final do JK. Só que a minha caixa preta, ela tem um outro intervalo ali, que é um JK mais 1. É a caixa preta, ela me dá o ótimo. Então, o que eu posso afirmar? Que o início do JK mais 1 é maior, né, do que o final do JK. Ora, então, o final do JK aqui, novamente, é menor ou igual que o início do JK mais 1. Novamente, por transitividade, a gente sabe que o final do IK é menor ou igual que o início do JK mais 1. Isso significa que meu algoritmo está lá. Aí ele foi escolher o IK. Aí o que ele faz? Ele limpa, ele tira todos os intervalos que não estão compatíveis com essa escolha. Todo mundo concorda que se isso acontece aqui, o JK mais 1 é um intervalo compatível? Ele está lá como possibilidade de escolha? Sim ou não? O JK mais 1, ele está lá como possibilidade de escolha. Eu não tirei ele. Por quê? Porque eu sei que o início dele é depois do final do último que eu acabei de escolher. Então, na pior das hipóteses, só tem esse cara lá e o nosso algoritmo escolheria ele. Mas o nosso algoritmo parou no IK. Isso é um absurdo. Tem um cara disponível e o nosso algoritmo, que só para quando não tem mais intervalos disponíveis, parou tendo um cara lá disponível. Isso é um absurdo. Então, isso, o que eu supus aí de maneira errada? Eu supus que a cardinalidade do A era estritamente menor do que a cardinalidade do O. Isso é um absurdo. Ok? Não tem como ser maior, porque o ótimo é o ótimo, então não tem como ser maior do que ele. E não tem como ser menor, então tem que ser igual. Então, a resposta que o nosso algoritmo dá, ela tem a mesma cardinalidade que qualquer resposta ótima. Portanto, ela é ótima. Ok? Beleza. Então, eu vou seguir aqui. Deixa eu descompartilhar a mesa. Voltar aqui para a tela. Tranquilo? Bom. Belezinha? Então, a gente viu uma estratégia gulosa que funciona para o problema lá do escalonamento de tarefas, tá? Agora a gente vai passar para um problema que vocês já conhecem lá de teoria dos grafos, que é o problema da árvore geradora mínima.
Então, aqui, novamente, a gente tem uma contextualização pensando em rede de computadores. Imagina que os nossos computadores, né, são os nossos vértices, os nossos nós, né? E a conexão são as nossas arestas. Só que a gente precisa interligar esses computadores numa rede, né, com custo mínimo. Então, as nossas arestas aí, elas são ponderadas, elas possuem peso. Eu quero que todos os meus computadores estejam nessa rede, ok? Faz sentido eu fazer um ciclo nessa história? Não faz sentido, né? Porque senão eu aumento o meu custo à toa, porque eu já tenho um caminho lá entre aqueles vértices. Então, por isso é que a teoria... Isso é uma aplicação, né, da teoria de árvore geradora mínima, que vocês já viram lá em grafos e algoritmos. Então, a gente quer minimizar esse custo da árvore geradora mínima. Bom, então, aqui tem uma pequena revisão do que é uma árvore geradora, né? Uma árvore é um grafo conexo e acíclico, ou seja, tem caminho entre todos os pares de vértices e não possui ciclo. A gente quer um AMST, que é um grafo ponderado com custos, né, nas arestas. E a gente quer minimizar esse custo. Novamente, não faz sentido a gente ter ciclo, né? Porque como a gente quer minimizar o custo, o ciclo nada mais é do que uma outra opção de caminho, né, entre os vértices que estão envolvidos. Então, não faz sentido a gente ter ciclos. Então, por isso que a gente tem essa estrutura, essa árvore, né? Bom, aí são dois algoritmos que são gulosos que a gente viu lá em teoria dos grafos. Então, eu convido os senhores novamente a assistirem os vídeos lá do canal de Kruskal e de Prim para os exemplos, né, dessas duas estratégias, tá bom? Então, no Kruskal, a gente começa com o grafo nulo e a gente vai construindo floresta. Vocês lembram o que é floresta? Floresta é bem floresta mesmo. Imagina, um monte de árvorezinha, certo? Tranquilo? Então, a gente vai fundindo isso até que a gente obtém uma única árvore, ok? Então, a gente começa com o grafo nulo e a gente vai adicionando aresta de menor custo que não forma ciclo, ok? Tranquilão? Então, a gente coloca lá todos os nossos vértices separadinhos. Então, a gente já tem uma porção de árvores aí, né? Uma floresta, uma porção de árvores desconexas aí. E aí, a gente vai... Opa, peguei essa aresta aqui, tem custo 1. Adiciono ela. Isso juntou agora dois vértices. Então, agora eles ficam numa mesma componente conexa. Eles são uma árvore. Essa adição, ela não pode formar ciclos, né? Porque senão a gente deixa de ter uma árvore. E aí a gente vai fazendo isso de modo que no final desse processo, no final dessas adições, a gente vai ter uma única árvore. Perfeito. Não, ao contrário, Thiago. Toda árvore é uma floresta. Mas nem toda floresta é uma árvore. Beleza? Isso. Show. Bom, aí, não sei se vocês lembram também, a gente falou que a gente podia fazer isso, né? A corretude desse algoritmo está garantida por causa de uma propriedade da teoria da conectividade, que está relacionada com corte de arestas, certo? Acho que a maioria fez grafos no período passado, então deve estar com isso razoavelmente fresco na cabeça, né? Mas um corte de arestas é denotado dessa maneira aí, ó, SS', né? Onde S é um conjunto de vértices e S' é o complemento desse conjunto de vértices, ou seja, todos os vértices que estão no grafo, mas que não estão nesse conjunto S aí original. E quem são essas arestas que estão no corte? São todas as arestas que têm um extremo em S
e um extremo em S'. Beleza? Todo corte desconecta, mas nem tudo que desconecta é corte. Belezinha? Então, a gente tem aí um corte de arestas e a gente tem a propriedade do corte, que é o seguinte, resumindo assim, basicamente significa que você sempre pode adicionar uma aresta de menor custo de qualquer corte. Beleza? Então, você está lá construindo a sua árvore, você sempre vai poder pegar aquela de menor custo e adicionar. Tranquilão? Basicamente, é isso que diz essa propriedade do corte. A gente tem uma prova para isso, tá? A gente mostra que a gente consegue sempre construir uma árvore dessa forma. E ela vai ter custo mínimo. Basicamente, é isso que a gente faz na prova. Por que essa propriedade funciona, né? Então, basicamente, é essa ideia aqui, ó. Vamos pegar o conjunto de arestas de uma árvore geradora mínima, tá bom? Que a gente está chamando de T. Ok? Bom, aí burocraticamente, aí eu tenho que escrever isso aí. Se eu estou considerando lá uma aresta, né? Estou querendo mostrar aquela propriedade do corte. Então, estou querendo mostrar que se eu estou pegando um corte de arestas, se eu pegar a aresta de menor custo, eu consigo ter uma árvore ali de custo mínimo com aquela aresta lá. Basicamente é isso que eu quero provar. Bom, se a aresta já está na árvore, eu não tenho nada a fazer. Ok? Não preciso mostrar nada. Ela já está lá na árvore de custo mínimo, então eu tenho uma árvore de custo mínimo que possui aquela aresta. Ok? Então, agora eu vou supor que eu estou considerando uma aresta que está lá no corte, que não está na minha árvore. Então, eu vou fazer uma troca ali de arestas e vou mostrar que a minha árvore continua com custo mínimo, que a minha nova árvore, considerando essa aresta que eu quero muito que esteja lá na minha árvore, eu vou fazer essa troca e vou mostrar que isso gera uma árvore ótima, uma árvore de custo mínimo, tá? Então, eu estou pegando uma aresta que está no corte, mas que não está no meu conjunto lá de arestas da minha árvore geradora mínima. E eu vou construir uma nova árvore utilizando essa aresta E. Tranquilo? Todo mundo concorda que se eu inserir essa aresta E na minha árvore T, eu gero um ciclo? Vou repetir. Eu tenho uma árvore T, tá? Uma árvore geradora, T. Aí eu tô pegando uma aresta que tá no meu grafo, mas não tá na minha árvore. E eu vou adicionar essa aresta na minha árvore. O que eu tô perguntando é se vocês concordam que isso gera um ciclo. Na minha árvore, eu já tenho um caminho entre esses vértices aí, que são os extremos dessa aresta que eu estou adicionando, certo? Se eu não tivesse, não seria árvore, não seria conexo. Beleza? Nas árvores, os caminhos são sempre únicos, né? Então, por exemplo, eu estou pegando, quero adicionar a aresta XY. Mas, pô, eu estou considerando uma árvore geradora, ou seja, todos os vértices estão lá. Então, eu sei que nesse subgráfico que eu estou considerando, que é a árvore, eu já tenho o caminho entre x e y. Então, quando eu colocar, né, a aresta x, y, eu tenho outro caminho entre x e y. Portanto, eu tenho um ciclo. Certo? Um ciclo e um único ciclo, né? Só tenho esse ciclo aí nesse gráfico que eu estou construindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse ciclo,
tirando uma outra aresta que não seja, obviamente, a aresta E que eu quero muito que esteja na minha árvore. Então, a gente adiciona essa aresta, lembrando que essa aresta tem custo mínimo no corte, né, que a gente tá tomando. Eu adiciono essa aresta à minha árvore T. Gerei um ciclo. Agora eu vou destruir esse ciclo para obter novamente uma árvore. Diferente da que eu tinha, contendo agora a aresta E. Mas eu quero provar que essa árvore vai ter custo mínimo. Beleza? O que eu sei? Eu gerei esse ciclo, certo? Então, eu sei que existe outra aresta no corte, L', que quando eu tirar, eu vou destruir esse ciclo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou tirar essa aresta. E aí, agora, eu tenho um ciclo destruído. Então, eu voltei a ter um grafo conexo e sem ciclo. Então, eu tenho uma árvore. Ok? Outra forma da gente ver isso é o seguinte: eu adicionei E a uma árvore e retirei uma aresta da árvore. Então, eu coloquei uma aresta e tirei uma aresta. O meu número de arestas continua o mesmo e eu não tenho ciclo. Então, se eu tinha n-1 arestas, depois desse processo aí, eu continuo tendo n-1 arestas e não tenho ciclo. Então, eu garanto que é uma árvore. Ok? Então, esse gráfico que eu obtive é uma árvore. O que falta eu mostrar? Falta eu mostrar que o custo dessa árvore é mínimo. Mas olha só, qual é o custo dessa árvore? O custo da árvore é o custo que a gente tinha em T. A gente tira a aresta, o custo da aresta L', que é a aresta que a gente removeu, e a gente adiciona o custo da aresta que a gente inseriu, que é o custo de E. Tudo bem? Bom, E tem custo mínimo no corte, certo? E E' tá no corte também. Então, a gente sabe que o custo de E' é pelo menos o custo de E, porque E tem um custo mínimo. Só que a nossa árvore T, ela era ótima, ela tinha custo mínimo. Então, a gente pode afirmar que essas duas arestas têm o mesmo custo. Então, inserir a aresta E e remover a aresta E' é trocar 6 por meia dúzia. Ok? E, portanto, a gente prova que a nossa nova árvore, ela tem custo mínimo. Ok? Então, basicamente, é essa a ideia dessa prova. Belezinha? Essa prova, então, ela garante que essa estratégia do Kruskal, ela vai funcionar, certo? A gente tem lá a nossa floresta, a gente vai pegar a aresta de menor custo e inserir. Essa aresta estava num corte, né? Ela separava dois vértices. Então, a gente vai pegar a aresta de menor custo e inserir. Na próxima vez, a gente vai pegar a aresta de menor custo e inserir. A aresta de menor custo e inserir. A aresta de menor custo e inserir. Até que no final das contas, sempre verificando se não está formando ciclo, né? No final das contas, a gente vai ter uma árvore de custo mínimo. Ok? Bom, então aqui a gente tem a complexidade. A gente precisa, né, ter uma ordenação dessas arestas pelo peso delas, pelo custo delas. Então, a gente tem M log M. Observa que num grafo, né, a gente chama a cardinalidade de arestas de M, de mamãe. Então, M log M. E depois, a gente tem que verificar a cada inserção se a gente não está formando ciclo. A gente pode fazer isso aí em M log N. Tá? Então, como a gente aproxima aí log M com log N, a gente pode dizer que a complexidade do Kruskal é M log N.
O algoritmo de Prim, como vocês também já sabem, é muito semelhante ao algoritmo de Kruskal, né? Só que a diferença é que a gente não começa com uma floresta, né? Com os vértices lá, com grafo nulo, os vértices separadinhos. A gente vai construindo a cada etapa árvores. Árvore, né? Uma única árvore. A gente vai montando a árvore desde o início. Então, a gente vai pegar, considerando um vértice, e a gente pega a aresta de menor custo incidente a esse vértice. E a gente vai repetindo esse passo, né? Então, a gente tem lá uma gama de vértices a cada passo. A gente vai olhar para todos eles, as arestas incidentes a eles, né? E vai escolher sempre aquela de menor custo, ok? E vai inserir, sempre de modo a não formar ciclo. A justificativa para o Prim é a mesma lá, a justificativa do corte do Kruskal, tá bom? E a complexidade é a mesma também, tá bom? Então, convido vocês a assistirem lá no canal os exemplos de Kruskal e Prim. Creio que já esteja bem fresco na cabeça de vocês. Mas quem não assistiu, assiste lá, tá? Preciso fazer a chamada de vocês. Se ficou alguma dúvida, se depois que vocês forem tentar refazer esses argumentos, que é importante que vocês tentem fazer, tá? Ficar alguma dúvida, vocês podem me mandar e-mail, tá bom? Fiquem à vontade. Não esqueçam que o canal é sempre aberto, tá? Então, aqui eu vou parar o compartilhamento. Parar a apresentação não, a gravação. Fazer a chamadinha de vocês.